Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Inscreva-se em nosso canal, acompanhe as aulas e deixe o seu like, ok? Bom, só para lembrar as aulas anteriores, vimos que Jesus Cristo é Deus e Deus é trino. Ele se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas essas três pessoas são um único Deus. Assim, Deus é um só Deus, mas se manifesta em três pessoas. Deus tem esse atributo, ele tem esse poder, essa atribuição, né? Então, lembrando que os sacrifícios de animais da antiga aliança, eles eram feitos em favor do pecador, né? Onde o pecado do pecador era transferido, né, para a vítima, né? O pecador colocava a mão sobre a cabeça da vítima, né? O cordeiro, o cabrito, né? O novilho, e era como se ele transferisse os seus pecados para a vítima. Tá? E assim ele se sentia provisoriamente, né, ou temporariamente aliviado, né? Como diz lá em Levítico 1, versículo 3, 8 e outros. Esses sacrifícios não tiravam o pecado, mas o pecador, ele sentia um alívio, né? Porque ele fez segundo os mandamentos que ele conhecia na época, os mandamentos de Deus. Então, Jesus, ele sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele se fez carne. Ele nasceu e viveu entre nós, foi morto por nossos pecados, como diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, e Hebreus, também capítulo 2, do versículo 9 ao 18, está ali, né? Então, por isso Jesus Cristo morreu em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna, crendo nele como Salvador e Senhor, como diz João 1,12 e João 3,16. Então veja que há esse paralelo aí no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento ele foi uma figura, né, do Novo Testamento ou da Nova Aliança. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados e o pecado era como que transferido do pecador para o animal, a vítima do sacrifício. No Novo Testamento, agora não são mais animais, né? Porque agora Jesus veio e morreu em nosso lugar. Então, nossos pecados, quando você crê, quando você recebe, é então transferido para ele, né? Ele, então, como diz a Bíblia lá em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, né? Então, agora veremos que o sacrifício de animais puros e sem defeito na antiga aliança, no Antigo Testamento, foram provisórios, até que viesse o perfeito e puro, né, sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Ele morreu e ressuscitou por nós, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 5, para formar o contexto, versículo de 1 a 5. Então, vamos examinar a epístola ou carta aos Hebreus, que mostram que os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento, foram apenas provisórios, né? Hebreus trata disso com muita propriedade, tá? Convém você ler, convém você acompanhar, se quiser melhor entender, né? Mas isso fica ao seu critério. Então, Hebreus, ele mostra que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles foram apenas provisórios, e que Cristo, ele veio, né, para ser sacrificado por nós, mas de um modo definitivo, né? Porque na antiga aliança, então, sempre tinha que estar sacrificando os animais, mas
no caso de Cristo, o sacrifício perfeito bastou uma vez só, como mostra a carta aos Hebreus, que nós vamos ver. Tá bom? Então, a carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, explica que os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento, eram provisórios. E Jesus veio justamente para ser um sacrifício único, definitivo. Então, os sacrifícios da antiga aliança, eles eram simbólicos, eles eram sombras dos bens futuros ou dos benefícios que viriam, depende da tradução, né? Como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Tá? Hebreus, capítulo 10, versículo 1, mostrando que o Antigo Testamento, a antiga aliança, é apenas uma figura das bênçãos futuras que viriam através de Jesus. Então, acerca do nosso do sacrifício de Cristo em nosso favor, a carta aos Hebreus, ela mostra que em todos os aspectos é melhor o sacrifício do Antigo, do Novo Testamento em Cristo, ou da Nova Aliança em Cristo, do que do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, que usava aqueles animais como uma representação do sacrifício de Cristo em nosso favor. Tá? Então vamos ver 3 pontos aqui, mostrando que o Novo Testamento, a Nova Aliança, é melhor, superior em tudo, em relação à Antiga Aliança. Então olha só, o sacrifício é melhor, o sacerdote é melhor e o templo é melhor. O sacrifício, o sacerdote e o templo é melhor. Então vamos ver aqui. Primeiro, o sacrifício é melhor, né? Então foi o próprio sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós em nosso favor. Então foi pelo próprio sangue de Jesus, né? Como diz Hebreus 9, 12. Segundo, o sacerdote é melhor, né? Não era mais os sacerdotes falíveis, humanos, como nós, da antiga aliança, mas foi o próprio Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, né? Hebreus 9, 11 fala sobre isso. Tá? Então o capítulo 9 de Hebreus é importante, dá uma lida, dá uma estudada, tá? Todos são, mas o capítulo 9 tem bem interessante. Então, e o templo também é melhor, porque aqui, na antiga aliança, os sacerdotes se apresentavam num templo terreno, mas nós lemos em Hebreus, de novo, 9:24, Hebreus 9:24, que Jesus apresentou-se diante do Pai no céu, não mais na terra, né? Mas no céu, tá? Então, diz aqui, tá? Que Jesus, sumo sacerdote, assentou-se à direita do trono da majestade nos céus e serve de santuário no verdadeiro tabernáculo feito pelo Senhor e não pelo homem, porque foi no céu. Bom, nós estamos vendo até aqui que a nova aliança em Cristo é em tudo superior à antiga aliança, onde prevalecia a lei. Vimos que os sacrifícios de animais nos dias do Antigo Testamento, ou também chamado Antiga Aliança, Antigo Pacto, que Deus anunciou desde Moisés, foram provisórios, são apenas uma sombra até que Jesus viesse. Ele é o único e perfeito sacrifício em favor de todos os que creem e o recebem como o único Salvador para o perdão dos pecados. Então, desde o Antigo Testamento, já nos dias do profeta Jeremias, o próprio Deus já havia avisado que faria uma nova aliança com o seu povo. Isso está lá em Jeremias 31, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E também é falado em Hebreus, capítulo 8, do versículo 8 ao 13.
Então, por isso, Cristo, ele é o mediador da nova aliança. A antiga aliança com Moisés, no tempo da lei, agora Cristo é que é o mediador, né, responsável pela nova aliança, ou Novo Testamento, Hebreus 9:15. Então, e o sacrifício de Cristo, diferentemente dos sacrifícios da lei, que eram feitos continuamente, né, todo dia, né, eram sacrificados cordeiro, um pela manhã, outra à tarde, mas o sacrifício de Cristo, ele é definitivo, não é apenas uma sombra, uma promessa de bens futuros, mas ele é definitivo. Hebreus 10:1. Então, Cristo, ele não se ofereceu repetidas vezes, mas ele aparece de uma vez por todas para aniquilar, destruir, desfazer, acabar com o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, como está lá em, por exemplo, Hebreus 9, 25, 26. Então, o sacrifício de Cristo em nosso favor, ele desfaz, destrói, ele perdoa, apaga, tira todo pecado, definitivamente, não só de maneira provisória, né? Mas definitivamente. Hebreus 9, 15. É claro que na nossa vida cristã, quando nós pecamos, o que acontece? Então nós pedimos a Cristo, né, para nos perdoar, né, recorremos à sua misericórdia, ao seu perdão, e Cristo, então, quando pedimos com toda sinceridade, né, desejo de recomeçar, então nós nos perdoamos, nós recorremos ao perdão de Cristo e, pela fé, nós somos atendidos. Ele é capaz de o sacrifício de Cristo, então ele cobre, né, todo o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, né, que já vinha a sua sombra, até agora, principalmente agora. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi oferecido uma vez, ele precisa se oferecer mais. O único suficiente de Cristo valeu por todos do Antigo Testamento e muito mais, né? Tanto que o de Cristo agora é definitivo, né? Não precisa ser repetido como eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, só para lembrar aqui que Jesus, ele avisou que ele morreria por nossos pecados e ressuscitaria. Ele avisou isso a seus discípulos, né? Então, como vimos no passado, antes de Cristo vir ao mundo, os animais considerados puros e perfeitos, de acordo com a lei de Moisés, né, como ovelhas, cabritos, cordeiro, bezerro, então eles eram oferecidos no templo, no tabernáculo, tá, pelo sumo sacerdote, né, e os mais pobres, que não tinham recursos, eles ofereciam aves, como pombas e rolinhas, né? Está lá em Levítico, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então é bom lembrar que a lei foi uma aliança apenas entre Deus e Israel. Não foi para todo mundo, tá? Foi uma aliança com os descendentes de Abraão. Foi uma aliança, a lei foi uma aliança entre Deus e Israel, né? Então, lá em Êxodo capítulo 20, né, nós vemos a lei sendo apresentada ao povo israelita quando eles saem do Egito, né, começam a caminhar no deserto, depois que eles escapam do Egito. Então, Deus anuncia a sua aliança, né, que é conhecida como Antiga Aliança. Tá? E os animais eram oferecidos em sacrifício, né, pelos pecados do povo, mas o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou a lei, como diz a Bíblia, ela teve um princípio, né, a Antiga Aliança, começando com Moisés, anunciado lá em Êxodo capítulo 20, quando mandou reunir o povo e leu a lei, anunciou a lei, mas teve um prazo de validade. A lei, a Antiga Aliança, acabou, né?
como diz, por exemplo, além de Mateus, tem uma referência também em Mateus, mas Lucas 16:16, se mais fácil guardar. Então, Lucas 16:16, né? Então, diz que a lei e os profetas, né, os sacrifícios que eram oferecidos, durou até João Batista, né? Porque a partir daí começou o Novo Testamento com Cristo, a nova aliança em Cristo. Então, assim como acontecia com os animais oferecidos pelos pecados, como Jesus mesmo disse, que ele iria para Jerusalém e sofreria nas mãos dos líderes religiosos, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele avisou isso aos seus discípulos, né? Então, isso está escrito, por exemplo, em Mateus 16:21, Mateus 20:18 e 19, e Marcos 8:31 e alguns outros, mas esse já serve. Então, vamos ver aqui alguns atributos que mostram que Jesus não apenas era Deus, como nós já falamos, é Deus, como nós já falamos, mas também a sua completa e perfeita humanidade, tá? Então, nós já vimos aqui que Jesus é Deus, que tem os mesmos atributos, né, a mesma glória que ele tinha como Pai, como lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 ao 13, né? E a Bíblia descreve também a sua perfeita humanidade, assim como a Bíblia mostra, repetindo, eu repito, tá? Repetindo, assim como Jesus, a Bíblia mostra que Jesus é Deus, também mostra que ele é perfeitamente humano, porém nunca pecou, como dizem Hebreus 4:15 e 2 Coríntios 5:21, tá? Então, eis algumas qualidades e fatos que declaram a humanidade de Jesus, tá? Então, primeiro, ele nasceu de uma mulher, Maria, Lucas capítulo 2, versículos 5 e 6. 2, ele cresceu, desenvolveu-se naturalmente, Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 42. Então, ele era obediente aos seus pais, Lucas 2:51. Sendo humano, ele teve fome, Mateus 21:18. Teve sede, João 19:28. Ele cansou-se, João 4:6. E ele dormiu, ele adormeceu, Mateus 8:24. Ele sangrou, derramou sangue, Lucas 22:44, João 19:24. Ele morreu, João 19:33, 1 Coríntios 15:3. Mas ele ressuscitou, amém? Então, Mateus 28:6, 1 Coríntios 15:5. Então, dessa forma, Jesus, ele não era um semideus, meio homem, meio Deus. Não, metade homem, metade Deus. Não, ele era completamente Deus e completamente homem. Ele reunia as duas naturezas quando ele se revelou, quando ele esteve aqui na terra. Completamente homem, por isso ele pôde morrer, tá? Mas também completamente Deus. Bom, o que significa dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação? Então, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita para mostrar que Jesus não é apenas um anjo ou um ser superior, mas que ele é Deus. Em Colossenses 1, de 15 a 18, nós lemos: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, se apoiam, né, estão sobre ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, ele tenha o primeiro lugar, ele seja o primeiro, né? Então, nesse texto, Jesus é chamado primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas, né, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E Colossenses 1,16 ressalta: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. No versículo 18 diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, ou seja, ele é a parte mais alta, mais importante, ele tem o comando da igreja. Então, esse é o significado, então, de primogênito, porque a palavra primogênito não significa apenas o primeiro a nascer ou o filho mais velho. Primogênito também significa, nesse caso, que Jesus é o herdeiro com direito a toda criação. Por isso, uma parte do texto em que lemos em Colossenses 1, de 15 a 18, explica que ele é o mais importante, né? Ele é o primordial. Então, no passado, o primogênito, no costume antigo, ele herdava a porção dobrada, né? A porção mais excelente, porção de honra. Então, Jesus, como primogênito, aí está dizendo que ele é o primeiro, ele é digno de toda honra, ele criou todas as coisas são dele, para ele, ele que fez. Então, e a Bíblia, como já vimos, mostra que ele é Deus, e ele recebe a mesma glória que o Pai, como a gente já viu lá em Apocalipse 5, do 11 ao 13. E Jesus mesmo, ele diz, né, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um, né? Então, o mesmo Deus, um só Deus, né? Duas pessoas diferentes, Pai e Filho, mas um só Deus. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Então, vamos ver agora alguns nomes e títulos de Jesus. Os nomes e títulos, né, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e tal, não é para nominar ele, mas é para mostrar quem ele é. Cada nome traz uma definição, traz um ensino sobre Jesus. Então vamos ver alguns dos nomes de Jesus. Então, primeiro, Jesus é uma palavra hebraica que significa Salvador ou salvação de Jeová, como a gente vê, por exemplo, em Mateus 1:21, né? Também outro nome para Jesus, Cristo ou Messias. Então, Cristo e Messias significam a mesma coisa, né? Que é ungido, né? Então, tanto Cristo quanto Messias significam ungido. Só que Cristo é em grego, né? E Messias em hebraico. E ele é, então, ungido, ou seja, escolhido de Deus para aquele cargo, aquela função, aquela missão. Assim, Cristo é o Salvador, escolhido por Deus. Por isso, Cristo é o único Salvador e fora dele não há nenhum outro, né? Então, o nome Jesus significa Salvador e Cristo, ou Messias, significa ungido, né? Como diz Gálatas 1:4. Ainda ele é chamado filho de Davi. Então indica a linhagem real, pois o Messias seria descendente, segundo a carne, seria descendente de Davi, né? Na promessa de Deus, que Deus fez, né, a Davi, lá em 2 Samuel 7, do 12 ao 16. Então, aí quando usa a expressão para sempre, né, seu reino será para sempre, está falando não simplesmente do reino de Davi, que não foi para sempre,
mas do reino do Messias, do Cristo, né? Outro nome, Senhor. No Novo Testamento, o título Senhor Jesus Cristo, ele equivale a dizer que Jesus é Deus, porque o Senhor, tá, é um título usado para Deus, né? Kyrios, o Senhor, equivale a Deus. Gálatas 1:3. Um outro título para Jesus é Filho de Deus. Jesus não é apenas um Filho de Deus, como nós, mas ele é o Filho de Deus, identificando com o Pai, né? E se identificando plenamente com ele, como diz lá em João 10:30-33, quando os judeus do tempo de Jesus começaram a querer apedrejá-lo, confrontá-lo, porque ele disse que ele era igual a Deus. Ele deu a entender que ele é igual a Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:33. Também João 5:18, João diz que ele é Deus, né? Os anjos no céu, em volta do trono também, né, dizem, né, como nós já vimos, né, lá em Apocalipse 5:11-13, né, que Jesus ele é Deus, né, assim como o Pai. E ainda ele é também o Filho do Homem, ou seja, ele se fez homem para ser em tudo como nós, menos no pecado, porque ele nunca pecou. Então, sendo homem, ele pôde morrer como homem, né, em nosso favor, como diz João 1,14, ele encarnou, se fez carne, e também Hebreus 2,9. Ele é ainda maravilhoso, conselheiro, Deus forte, como diz lá em Isaías 9,6. Né? Então, essa expressão Deus forte aí, né, é usada para mostrar o Deus Todo-Poderoso. É a mesma palavra usada em Isaías 10:21. Então, Deus forte, usado em Isaías 9:6, é a mesma palavra usada em Isaías 10:21. E outros nomes e títulos, né, que falam da divindade de Jesus, né, que ele é sobre todos, ele tem todo o poder. Por isso ele é o nosso único e soberano Salvador, aquele que veio para nos dar a vida eterna, todo aquele que nele crê. Amém? Então ainda temos muitos assuntos importantes para vermos daqui para frente, como, por exemplo, nas próximas aulas falaremos sobre expiação, pecado, a salvação, né, eterna, a vida eterna, e também sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? É o que nós vamos ver, os cargos, os títulos, né? Fruto do Espírito, batismo com o Espírito e outras coisas mais que nós iremos ver. Amém, irmãos?